Vamos ouvir nesse instante a pregação da palavra do Senhor. Em Ezequiel, capítulo 3, versículo 22, é o texto da pregação desta manhã. Mas, inicialmente, vamos fazer uma leitura em Hebreus, capítulo 3, versículos 7 a 19. O apóstolo, o escritor aos Hebreus, está tratando aqui da negligência dos seus leitores quanto a ouvir a palavra de Deus e a crer na palavra de Deus, usando as palavras do Salmo 95. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Agora vamos ao texto da pregação. Ezequiel, capítulo 3, versículos 22 a 27. A mão do Senhor veio sobre mim, e ele me disse: levanta-te e sai para o vale onde falarei contigo. Levantei-me e saí para o vale. E eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que eu vira junto ao rio Quebar, e caí com o rosto em terra. Então entrou em mim o Espírito, e me pôs em pé, e falou comigo, e me disse: vai e encerra-te dentro da tua casa. Porque, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti e te ligarão com elas, e não sairás ao meio deles. Farei que a tua língua se apegue ao teu paladar. Ficarás mudo e incapaz de os repreender, porque são casa rebelde. Mas quando eu falar contigo, darei que fale a tua boca, e ligeirás. Assim diz o Senhor Deus: quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque são casa rebelde. Vamos orar ao Senhor. Ó Senhor Deus, nosso Pai Celestial, ouviremos nesse instante a exposição da Tua Palavra. Mais uma vez, Senhor, rogamos Tua misericórdia. Ao chegarmos a passagens como essa, que tem sua complexidade, um texto que geralmente não conhecemos de cor, não passamos muitas vezes,
não ouvimos muitas pregações sobre isso. Pedimos ao Senhor que seja misericordioso, que apesar da nossa fraqueza e debilidade, e apesar da fraqueza e debilidade do pregador, o Senhor, por sua graça, abra os nossos ouvidos e faça com que possamos ouvir a Tua palavra, com sinceridade, com zelo. Abençoa o pregador para que fale com fidelidade, para que honre o Teu nome na exposição da Tua palavra. Nós rogamos todas essas coisas, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, o texto dessa manhã marca o encerramento do ciclo inaugural do chamado de Ezequiel ao ministério profético. Como eu já disse a vocês, esse chamado inicial, ele está registrado no capítulo 1, nos capítulos 1, 2 e 3. E chegamos agora ao final do capítulo 3. E para entender essa parte final, a qual chegamos nesta manhã, nós precisamos ter alguns pontos anteriores em mente e colocá-los na balança, para uma compreensão mais exata. Então, vamos lembrar. Sabemos que Ezequiel estava no exílio babilônico, com o restante de Israel. Sabemos que ele estava num lugar chamado, junto ao rio Quebar. E lemos no capítulo 1, ali ele teve uma visão da glória de Deus. Vocês lembram, crianças, o que foi que ele viu? Ele viu os seres viventes com 4 faces. Ele viu as rodas da providência, sobre as quais estava o trono de Deus. E assentado no trono, ele viu um ser glorioso semelhante a um homem. Vimos que esta visão do capítulo 1 carrega elementos que falam sobre o juízo de Deus, mas também que falam sobre a misericórdia de Deus. É o Evangelho. Após essa visão, Ezequiel então recebeu um chamado. Vocês lembram? Ele teve que comer um livro em formato de rolo. Era para indicar, um simbolismo para indicar que ele receberia a palavra a qual ele deveria pregar. O rolo foi doce ao paladar, porque a palavra de Deus é boa. Mas ao mesmo tempo o deixou amargurado de espírito, porque a mensagem que ele deveria pronunciar era uma mensagem de juízo, do juízo de Deus contra o povo. E então, depois dessa experiência de comer o rolo, estar amargurado de espírito, e até o texto diz que ele estava atônito, ele foi encaminhado aos exilados para assentar-se no meio deles. Quantos dias ele ficou em silêncio? 7 dias. Esses 7 dias, o número 7 não é uma coisa acidental. Esse número aqui tem 2 camadas que agora nós devemos pensar sobre elas. Em primeiro lugar, 7 dias era o período dentro do judaísmo para a prática de velar um cadáver. É um período de luto. Então, basicamente, Deus está colocando Ezequiel em luto. Pelo quê? Pelo cadáver espiritual da nação de Israel. Eles são um povo morto, por assim dizer. Mas, por outro lado, esses 7 dias também têm a ver com algo muito particular de Ezequiel. Porque 7 dias era o período para a consagração de um sacerdote. E aí, então, vocês devem lembrar, Ezequiel era de uma linhagem sacerdotal. E devem lembrar, ele tinha 30 anos, a idade em que um homem deveria receber a ordenação sacerdotal. Ele receberia as roupas sagradas no templo em Jerusalém. E agora Ezequiel tem 30 anos. Deveria, se estivesse em Jerusalém, ter 7 dias de consagração.
Mas ele está longe do templo, ele está separado na terra estrangeira. E agora, em vez de ter 7 dias de consagração para o ofício sacerdotal, ele tem 7 dias de consagração para o ofício profético. Então, temos aqui um homem de 30 anos, um sacerdote sem templo, vivendo um luto profundo, sendo chamado para ser profeta em um lugar e um tempo difíceis. Então, no último domingo, ouvimos que a natureza do ofício, do trabalho desse homem é determinada por Deus. Essa natureza do trabalho de Ezequiel como profeta é descrita com uma palavra. Lembram, crianças, qual é essa palavra? Aquela palavra que começa com A. Ele é descrito como um atalaia. E vocês lembram? Significa um vigia, significa uma sentinela. Deve avisar o povo de Deus sobre o perigo do juízo de Deus. Então, é óbvio que, à luz de tudo que vimos, o ofício de Ezequiel como profeta, como atalaia, como vigia, implica, como vimos no último domingo, em avisar o ímpio e o justo sobre o juízo de Deus. E até Deus diz, olha, se você for negligente e não falar a minha palavra, eu vou cobrar de você o sangue do justo e do ímpio. Agora, à sombra dessa responsabilidade, quando chegamos ao versículo 22, perceba, há aqui uma mudança inesperada. Acontece algo aqui que você não espera. Porque entenda, Ezequiel recebe o chamado para ser um profeta, no que consiste em falar a palavra de Deus. Ele é um vigia, ele deve avisar. Mas os versículos 22 e 27 encontramos uma ordem para ficar em silêncio. Não é contraditório? Parece. Então perguntamos: por que Deus chama um homem para falar e o primeiro trabalho dele é ficar calado? Um silêncio é imposto a Ezequiel. E esse silêncio, amados irmãos, revela que a proclamação da palavra é governada pelo próprio Deus. Por isso eu vos anuncio a palavra de Deus nessa manhã sobre o seguinte tema: Deus é soberano na proclamação de sua palavra. Vemos a sua soberania no silêncio, que implica em juízo, e vemos a sua soberania na proclamação, que implica em graça. Veremos então esses dois pontos. Primeiro, a soberania de Deus é revelada no silêncio. Vamos olhar para o versículo 22. Ezequiel 3, 22. A mão do Senhor veio sobre mim e ele me disse: levanta-te, sai para o vale onde falarei contigo. Então, o texto de Ezequiel é chamado e responsabilizado como atalaia, como vimos. E agora lemos que a mão do Senhor veio sobre ele. Essa descrição da mão do Senhor vindo sobre Ezequiel quer dizer não só que ele é capacitado extraordinariamente para a execução do seu ofício, mas que ele agora se torna completamente subserviente à vontade do Senhor. Crianças, podemos entender isso aqui facilmente. Entenda essa mão do Senhor vindo sobre Ezequiel com uma coisa que vocês experimentam de vez em quando.
Imaginem que vocês vão para uma exposição de arte e tem muita gente por lá. Tem gente estranha, tem muito barulho, pessoas se esbarrando, muitas coisas que você quer ver, porque tem a arte, tem os livros que lhe interessam e você quer andar por todo canto. O que o pai de vocês faz? Ele impõe a vontade dele sobre vocês. Como? Ele segura em sua mão. Ele não deixa vocês irem para onde vocês querem, para vocês não estarem sob perigo, para vocês não se perderem. Deus agora está pronto para dizer a Ezequiel: o seu ministério vai começar. E por assim dizer, metaforicamente falando, a primeira coisa que o Senhor faz é segurar na mão de Ezequiel e dizer: as coisas não serão como você pensa ou como você quer. Eu sou o Senhor da sua vida. Eu vou controlar o seu ministério. Eu farei como eu quero. Isso então prepara o profeta para uma submissão absoluta. Antes de ser o porta-voz da palavra de Deus, ele deve ser uma testemunha subjugada à glória de Deus. Então, quando a mão do Senhor vem a ele, Ezequiel recebe a ordem. Ainda versículo 22, levanta-te e sai para o vale onde falarei contigo. Essa ordem estabelece, então, um primeiro passo do que vem a seguir. Estabelece isolamento. Sai do meio do povo e vai para o vale, onde não tem ninguém. Um lugar árido. Esse lugar árido aqui, o vale, representa um espaço longe das distrações sociais do povo, da contaminação espiritual do povo rebelde. Deus quer falar com Ezequiel longe do povo. Essa retirada para um local desabitado, então, permite agora que, mais uma vez, Ezequiel seja confrontado com a glória de Deus. E aqui temos a mesma glória, diz ele, a mesma glória complexa, resplandecente e terrível, lá do capítulo 1, com todas aquelas imagens. E mais uma vez, confrontado por essa glória, Ezequiel tem uma reação, ele cai sobre o seu rosto. É a resposta necessária do homem, a criatura, perante a absoluta santidade do Criador. E isso aqui tem a ideia de um simbolismo. Aponta para a subjugação completa de Ezequiel. Basicamente Ezequiel dizendo: olha, Senhor, toda a minha vida é tua. Eu sou nada. Tu és o que está sentado sobre o trono. É a morte simbólica do eu de Ezequiel, da autonomia de Ezequiel. Para servir, ele deve morrer. Ali, prostrado, isolado, Ezequiel experimenta então uma intervenção do Espírito Santo. Veja o versículo 24. Então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé e falou comigo e me disse: vai, encerra-te dentro da tua casa. O Espírito Santo entra em Ezequiel para o capacitar para o ofício, o coloca de pé, pronto para servir. O que esperamos agora? Que o Espírito Santo lhe faça falar a palavra de Deus, que ele agora volte para os exilados e diga: assim diz o Senhor. Mas aqui temos uma ordem paradoxal. A ordem é: vai e encerra-te dentro da tua casa. Ezequiel é então capacitado pelo Espírito Santo, nesse caso, não para proclamar, mas para tornar-se recluso, separado do povo a quem ele deve falar. Então, esse é um ponto interessante, porque o Espírito que levantou Ezequiel é o Espírito que o leva para o confinamento.
E esse confinamento não é aqui fruto de uma disfunção psicológica, mas é um sinal profético. O confinamento do profeta é um tipo de espelho para revelar a paralisia espiritual de Israel. Então, a casa de Ezequiel se torna um púlpito, um lugar onde Deus está falando sem palavras, apenas pelo silêncio. Ela torna-se palco de uma atuação dramática da disciplina de Deus sobre seu povo. Assim, então, Ezequiel está aprendendo do início de seu ministério que ele pertence exclusivamente a Deus, que ele não deve se preocupar em corresponder às exigências de sua audiência. O fechamento das portas da casa de Ezequiel, a perda de sua liberdade física, ele deve sofrer isso em favor do mandato divino, para cumprir o seu ofício. Então, estamos a ponto de perguntar por que as coisas são assim, não é? Porque Deus está fazendo isso. Oh, meus irmãos, é exatamente aqui que o nosso coração deve começar a tremer com mais força. Porque vejam que no versículo 25, Deus adverte o profeta com mais uma coisa que impõe limites. Eis que porão cordas sobre ti e te ligarão com elas, e não sairás ao meio deles. Quando lemos o texto, imporão, não sairás ao meio deles, é claro, está falando do povo de Israel. E por isso, encontramos aqui alguma dificuldade interpretativa, porque alguns estudiosos vão dizer, olha, essas amarras são as amarras do povo, cordas reais sobre Ezequiel. E outros dirão, essas amarras são amarras simbólicas de Deus sobre Ezequiel. Então, alguns intérpretes sugerem que os exilados, em sua rebeldia, amarrariam fisicamente o profeta para silenciá-lo. Então, nesse caso, as cordas seriam reais. Mas temos um problema. O problema é que em todo o livro de Ezequiel não há o menor sinal de hostilidade dos exilados contra Ezequiel. Nada. O que nós, na verdade, encontramos na atitude das pessoas, dos exilados, em relação ao ministério de Ezequiel, é uma certa indiferença. Fique aí, falando o que você quer. E até lá na frente, Deus vai dizer a Ezequiel, olha, eles olham para você como um homem que canta e toca bem. Um tipo de entretenimento. Então, eles não mostraram rejeição por meio de amarrar ou fazer mal ao profeta. Mas ainda assim, fizeram. E o que fizeram? Então, como devemos ver as cordas? As cordas são realmente as cordas de Israel, mas não são cordas reais. São um símbolo da obstinação do povo. Então, o que Deus está dizendo a Ezequiel? Olha, a rejeição deles, a indiferença deles, a obstinação deles, será para você, Ezequiel, como cordas que te prendem. Você se verá impedido, desanimado, triste, de realizar o seu ofício entre eles, porque eles são indiferentes e rejeitam a minha palavra. Então, aqui encontramos a seguinte ideia. Se o povo amarra Ezequiel simbolicamente através de sua rebeldia, Deus agora ratifica, confirma a imobilidade do profeta através
de confiná-lo em sua casa e impedi-lo de pregar. Então, eu quero que você agora observe a sequência das coisas. Ouvimos até aqui. Ezequiel foi separado para o vale. Ezequiel foi confinado em sua casa. Ezequiel está impedido pelas cordas da desobediência. Mas agora chegamos ao ápice dessa sentença de juízo no versículo 26. Veja. Farei que a tua língua se apegue ao teu paladar. Ficarás mudo, incapaz de os repreender. Veja o último verbo. Deus diz que Ezequiel não poderia mais repreender o povo. Essa palavra, esse verbo aqui, é um termo técnico. Em um contexto jurídico e pactual, o repreensor é aquele que apresenta diante do povo rebelde uma queixa legal da parte de Deus para levar o povo ao arrependimento. Quando Deus pega o repreensor e diz, fique fechado em sua casa, quando Deus faz com que a língua dele se apegue ao céu da boca, ele não pode falar, não tem como falar, e Deus diz, você ficará mudo. Deus está encerrando o diálogo. Deus está tirando a última instância da mediação que poderia levar o povo ao arrependimento. Então, estamos aqui diante de uma das coisas mais severas sobre o juízo de Deus sobre o seu povo, a saber, Deus não lhes dará a sua palavra. Assim, então, notamos que a vida e o próprio corpo do profeta Ezequiel se tornam um tipo de tela onde Deus está pintando as cores do seu julgamento contra Israel. Ezequiel perde a liberdade de movimento e o acesso à esfera pública. O povo perdeu o seu mediador e a intercessão está suspensa. Deus remove a capacidade do profeta de agir como um repreensor. Deus retira o direito legal e pactual do povo de ser advertido. Não serão mais advertidos. Ezequiel, confinado e em silêncio, comunica algo seríssimo, meus irmãos. Ezequiel, confinado em silêncio, comunica que a palavra de Deus não é um recurso garantido, mas um privilégio soberano que pode ser retirado. E isso é o que você tem que entender dessa pregação. A palavra de Deus não é um recurso garantido, mas um privilégio soberano que pode ser retirado. Isso quer dizer, também para esta igreja em Campinas, a igreja em Araraquara, que é desta forma que nós devemos considerar a pregação fiel da palavra de Deus. Ela é um privilégio. Nós não a temos porque merecemos. Nós não a temos porque algum homem é bonzinho, resolveu estudar e nos ensinar. Ela é um reflexo, uma ação da graça de Deus para conosco. É um privilégio soberano, bendito. Mas vejam, algo que pode ser retirado. Quando é que a palavra de Deus pode ser retirada? Quando é que Deus retrai a sua mão e retira a pregação fiel de sua palavra?
quando aqueles que a ouvem não a recebem com fé e obediência, como disse o texto de Hebreus capítulo 3. Quando a congregação despreza a pregação, isso pode acontecer por meio de rebeldia clara e direta, mas é mais fácil acontecer por meio de indiferença, por meio de ouvir como se estivesse ouvindo alguém na feira gritando: tomate 1,50, banana 2,90. E então você chega em casa e alguém lhe pergunta: quanto é o tomate? Quanto é a banana? Não lembro. Eu estava na feira, entrou no ouvido e saiu no outro. Você pode assentar sobre essas cadeiras, ouvir pregação fiel, com um ouvido que não absorve a palavra de Deus, com uma indiferença sepulcral, a indiferença de um morto. E então, ao mesmo tempo em que alguém ouve a palavra e diz: olha, lá na minha igreja você tem que ver. Rapaz, o meu pastor enveredou por Ezequiel, cada pregação. Aí às vezes elogia a pregação, elogia o pregador, elogia a profundidade, elogia a exegese, elogia as ilustrações. Mas não põe para a obediência e a fé. Então considerem o seguinte: Deus pode fazer com que um púlpito fique em silêncio. E em nossos dias há muitos púlpitos em silêncio. Não porque não haja um pregador sobre eles. Há pessoas falando sobre questões motivacionais. Há pessoas falando para mexer com as emoções dos ouvintes e até para diverti-los. Mas se a voz de Deus não está sendo ouvida, esse púlpito está em silêncio. Está mudo. E o que é isso senão o juízo de Deus? Oh, meus irmãos, não devemos pensar que possamos estar longe dessas coisas. Devemos levar a sério a nossa responsabilidade como ouvintes. Porque a palavra de Deus diz hoje mais uma vez: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então devemos nos preparar para esse ouvir. O nosso corpo deve estar descansado, nossos pensamentos ordenados, nossos ouvidos intencionalmente atentos. Devemos nos preparar com uma leitura prévia do texto da pregação, com oração pelo pregador e pelos ouvintes. E após ouvir, devemos orar, meditar, conversar sobre o que ouvimos. Devemos apoiar e sustentar e encorajar o ministério da palavra em nosso meio. Devemos dizer e agir como crentes da época dos puritanos, por exemplo, e eu ouvi essa ilustração faz muito tempo, e talvez até já disse a vocês, mas é linda. Em uma ocasião, um pregador puritano anunciou a palavra de Deus e falou exatamente sobre esse tema, não sobre esse texto, mas sobre o tema: o perigo de uma igreja perder a pregação fiel da palavra de Deus. Oh, meus queridos irmãos, então se registrou que, ao término do culto, pessoas estavam chorando por toda parte, e conta-se de um homem agarrado à cabeça de seu cavalo, chorando e dizendo: ó Senhor, retira o meu gado, retira a minha fazenda, retira todos os meus bens, mas nunca retire de mim a sua palavra. Você teria coragem de dizer isso? Você seria capaz de dizer: Senhor, retire meu emprego?
retire minha casa, retire meu carro, tire qualquer coisa menos a sua palavra. Então eu pergunto a você, você tem de fato apreço pela pregação da palavra de Deus? Se você diz sim, eu tenho, eu lhe pergunto que evidências disso pode ser visto em sua vida. A sua vida é organizada em torno do dia do Senhor, porque você vê esse dia como o dia em que Deus está nutrindo sua alma por meio da pregação. E mais, uma pergunta muito séria para todos vocês. O que você faria se não pudesse mais ouvir em nenhum lugar a pregação fiel da palavra de Deus em Campinas? E não quero dizer com isso que esta seja a única igreja que tem a palavra. Não é esse meu julgamento. Mas vamos dizer que Deus dissesse juízo sobre Campinas e todos os pregadores fiéis fossem retirados de Campinas. Você ainda moraria tranquilamente nessa cidade? Você ainda viveria sua vida feliz com sua família e filhos? Ou você diria, para onde foi a palavra, para lá também irei eu. Não posso mais viver sem ela. Agora o último versículo. Versículo 27. Que nos diz o seguinte: mas quando eu falar contigo, darei que fale a tua boca, e lhe dirás, assim diz o Senhor Deus. Quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque são casa rebelde. Então, chegamos ao segundo ponto, a soberania de Deus na proclamação de sua palavra, a graça. O ciclo desse chamado se encerra com uma promessa. Mas quando eu falar contigo, darei que fale a tua boca. Isso estabelece a natureza puramente passiva da fala de Ezequiel. Ezequiel não vai transbordar os seus sentimentos sobre o povo. Ele não vai transbordar suas experiências sobre o povo. Ele não pode falar o que ele pensa e acha. A abertura da boca de Ezequiel é uma concessão soberana e momentânea. Ele não possui o controle de sua mensagem. Ele é apenas um arauto, cuja boca se abrirá quando o soberano Deus ordenar. O silêncio só seria quebrado quando o Senhor assim o quisesse. E quando o silêncio fosse quebrado, seria quebrado pela fórmula: assim diz o Senhor Deus. Esta fórmula aqui é a chave que destrava a fala do profeta. Ele só pode falar quando o Senhor estiver falando por meio dele. Isso ressalta que a autoridade não é dele. Ele tem uma autoridade derivada. Ele é em si mesmo, como todo profeta ou pregador, irrelevante. Apenas a palavra é absoluta. Então ele não diria o que ele queria, mas ele diria as palavras daquele rei assentado no trono ao seu povo. Ouvimos quem é esse rei em outra pregação. É o próprio Senhor Jesus Cristo. Então cabia a ele anunciar as palavras de Cristo ao povo de Deus. Isso é a responsabilidade de Ezequiel. E não preciso me deter mais nesse ponto, já ouvimos sobre isso. Mas agora tem um outro ponto que devemos ouvir de novo. Quem ouvir, ouça. E quem deixar de ouvir, deixe. Que assustador. Contraria todas as regras de marketing.
não é? As pessoas estão em nossos dias preocupadas com os números. Quantas curtidas temos? Quantos comentários? Qual é o nível de aprovação das pessoas? E isso em diversas áreas. Se você é um advogado e está tentando vender um curso, você vai querer ter boa aprovação nas redes sociais. Se você vende um produto, você quer que as pessoas comentem bem do seu produto para vender mais. Então, as igrejas têm um sistema todo preparado para divulgação e mostrar as coisas bonitas. Mas aqui temos um peso assustador. Ouçam de novo. Quem ouvir, ouça. Quem deixar de ouvir, deixe. Bendito seja o Senhor Deus, porque não cabe a mim a conversão de nenhuma alma. O pregador é apenas um instrumento pequeno nas mãos de um Deus todo-poderoso. E ele tem uma função que é simples. Ele deve apenas dizer com fidelidade todo o desígnio de Deus. Seu trabalho não será medido pela quantidade de pessoas que aceitaram a pregação, pelo tamanho da igreja da qual ele se tornou pastor, mas apenas pelo cumprimento de sua responsabilidade como pregador. Então, meus amados irmãos, humildemente e debaixo de temor e tremor, vos digo nesta manhã com toda a sinceridade diante daquele que vê o coração. Até onde eu sei, até onde eu pude perceber, até onde está o alcance da minha força, direi que vos tenho anunciado todo o desígnio de Deus. Em cada pregação eu não tenho pulado nenhuma parte, nem mesmo as partes que me afetam e me machucam, nem mesmo as partes que apontam para os meus próprios pecados. Então que Deus julgue entre mim e vocês nessa manhã. Se ao anunciar a palavra de Deus eu tenho sido fiel, e se isso é verdade, agora tenho peso sobre vocês, porque quer ouçam, quer deixem de ouvir, a palavra de Deus está sendo pregada. A eficácia da pregação não reside na eloquência e capacidade do pregador, mas no poder do Espírito Santo. Então vocês têm que lidar com o Espírito Santo. Vocês têm que lidar com a responsabilidade que Deus põe também sobre vocês, ouvintes. De que forma vocês estão recebendo a pregação? E isso observem, a palavra de Cristo. Porque quando você vai para o livro do Apocalipse, as 7 cartas, no final delas há a mesma palavra, a mesma advertência. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. A pergunta que eu faço a você nessa manhã é: você tem ouvidos? Ouvidos carnais eu posso ver. Todos vocês têm. Mas vocês têm ouvidos para ouvir, ouvidos espirituais para ouvir a palavra de Deus?
para se submeter ao que Deus diz. A rebeldia da casa de Israel foi o pano de fundo desta advertência. Mas então Deus diz: olha, eu vou colocar a responsabilidade em cada ouvinte. Eles fecharam os ouvidos para Deus. E agora Deus está trazendo juízo, impedindo-os de ouvir a sua palavra. Amados irmãos, até as nossas palavras pertencem ao Rei que está sobre o trono. E o nosso ouvir também pertence ao Rei que está sobre o trono. Ezequiel se tornou um sinal vivo de que Deus é o Senhor do tempo e do destino dos homens. Então, eles são responsabilizados. A casa rebelde deve ouvir e se arrepender. Cada um de vocês é responsável. E especialmente os homens casados são responsáveis por suas próprias casas. Então a pergunta é: o que vocês têm feito com tanta pregação? O que vocês têm feito quando Deus está querendo falar com vocês? Então encerro, crianças, com uma história. Imagine que vocês vão à praia com sua família. Cabo Frio, talvez. E há lá um sinal. Cuidado. As águas arrastam você e você pode morrer. Isso já aconteceu comigo. Eu entrei na água e eu não conseguia sair. Demorou. Basicamente, eu orei para sair. Foi difícil. Mas tem a placa: não entre nessa parte, é perigoso. E então vocês estão brincando na beira da praia, a água molhando os pés, vocês brincando de castelos de areia, fazendo peixinhos com formas. Maravilhoso. Mas o pai de vocês, de vez em quando, ele quer mostrar que ele é mais forte, que ele consegue as coisas. Ele diz: fiquem aí, crianças, eu vou entrar ali mais fundo. E você diz: não, papai, tem uma placa aí, não entre não. E o pai: deixa comigo, que é força. Tá bom. Ele entra. E então, quando ele está entrando, o guarda-vidas vê e começa a apitar. Apita, 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 diz: não, sai daí. Ele está um pouco longe, sai, não. E o seu pai teimoso ouve o apito do guarda-vidas e continua entrando. E o guarda-vidas vem correndo, apitando para ele sair da água, e ele continua entrando. Até que a água, a força da maré, começa a puxar o seu pai para mais fundo, e seu pai quer voltar e não pode. Então, o guarda-vidas tem que pegar equipamentos, liga para o helicóptero, e maior cena de filme, tudo porque seu pai foi um homem desobediente. Agora seu pai está lá deitado na areia, os socorristas em cima dele, olhando: olha esse homem. O que as pessoas ao redor estariam falando sobre seu pai? Que homem desobediente e tolo. Havia um aviso. Havia um homem gritando e avisando para não entrar, e assim mesmo ele entrou. Crianças, eu sou esse guarda-vida. Eu sou o guarda-vida. Eu sou o atalaia proclamado por Deus. E domingo após domingo, vocês têm ouvido a trombeta tocar. E quando vocês recebem as visitas dos pastores, a trombeta é tocada novamente. Quando vocês recebem a instrução catequética, a trombeta está sendo tocada. 9 novamente. 9 novamente. Ah, meus irmãos, eu posso olhar para vocês agora
e pensar em famílias que não estão mais sentadas aí, nesse exato momento. E eu disse desde o começo, esse caminho levará para o mal. Esse caminho destruirá sua família. Esse caminho prejudicará o seu caminhar. Esse caminho lhe afastará de Cristo. E não ouviram. Então, que tipo de ouvintes nós somos? Se o futuro desta igreja depende do nosso ouvir hoje, esse púlpito estará preenchido pela palavra de Deus ou silenciado com um pregador mudo quando os nossos filhos se tornarem adultos? Amados, pensemos sobre a forma como nós temos recebido a palavra. E que Deus seja louvado, porque agora temos a palavra. E que Ele nos conceda a graça para sempre termos ministros fiéis e para sempre sermos ouvintes fiéis. Amém.